Dezembro está quase aí. Muita gente preocupada, né, em, de repente, recuperar o peso rapidamente. Recuperar não, de repente melhorar um pouquinho a alimentação e se sentir mais em forma, se sentir mais à vontade para as festas de final de ano, que é quando justamente a gente espera para meter o pé na jaca e comer muito. Então, para poder comer muito lá na frente, de repente dá para reduzir agora, melhorar, repensar a alimentação agora. Pensando nisso, nós convidamos a nutricionista Daniele Cristina Fava para ver se é possível, em tão pouco tempo, né? Já estamos aí mais da metade de novembro, saber se dá para dar uma melhorada, reequilibrar um pouquinho a alimentação pensando no final do ano. Boa tarde, bem-vinda, Daniele. Boa tarde, muito obrigada. Então, todo mundo tem bastante essa dúvida ainda, mas será que eu consigo? Será que é possível ainda fazer alguma coisa, né? É possível fazer bastante coisa, o importante é dar o primeiro passo, né, para essa mudança. Então, as pessoas costumam me perguntar, Nutri, o que eu preciso comer para emagrecer? Eu costumo dizer que não é o que você precisa comer, é o que você precisa mudar na sua alimentação, no seu dia a dia, para conseguir com que esse emagrecimento aconteça, né? Então, eu gosto de dicas simples que é possível a gente estar acrescentando no nosso dia a dia. Vou falar um pouquinho de polêmica aqui com a questão de glúten e lactose, então as pessoas elas têm essa dúvida, eu preciso cortar o glúten, eu preciso cortar a lactose da minha alimentação? Não é necessário, desde que você não tenha nenhuma restrição com esse alimento, não tenha nenhuma alergia alimentar, nenhuma intolerância ou nenhuma sensibilidade, né? Às vezes as pessoas elas falam, eu cortei o glúten e eu emagreci. E por que isso acontece? Porque quando você corta o glúten, você deixa de comer preparações hipercalóricas que contêm glúten. Então as pessoas se limitam a comer bolos recheados, né? Então aquele rodízio de pizzas, as massas que contêm glúten. Então não é o glúten é o grande vilão, é esses alimentos hipercalóricos que contêm glúten. Então não tem nenhum problema a pessoa comer o seu pãozinho ali no seu café da manhã, né? O seu pão de todo dia. Ok, ela pode e ela deve consumir. Outra grande dificuldade que as pessoas têm, elas retiram o glúten e aí elas incluem alimentos que não têm glúten, mas em contrapartida são extremamente também ainda hipercalóricos, né? Acrescidos de muitas gorduras que não são saudáveis, que não trazem nenhum benefício para o dia a dia também. Então é mais o cuidado com a preparação e a quantidade com que é consumida do que em si com o glúten ou com a lactose. Vamos começar pelo café da manhã, né? Muitas pessoas têm praticado o jejum intermitente, né? Acordar, mas nós mulheres especialmente tem a questão hormonal. Do ponto de vista nutricional, é recomendado, então, tirar o café da manhã, pelo menos para ter aquela sensação de que está comendo menos em uma das refeições? O jejum intermitente ele é adotado como uma estratégia, né? Então, a pessoa que ela tem uma rotina desorganizada, ela não consegue fazer uma dieta, ela já iniciar por esse protocolo de jejum, é um risco, né? Porque ela vai ter essa bagunça hormonal, ela vai ter esses malefícios aí na sua rotina, de ficar o humor instável, né? Pode sentir fome, pode sentir dor de cabeça, pode sentir dores estomacais. Então, o jejum é uma estratégia, então, ou seja, se a pessoa já tem uma rotina alimentar, ela já pratica um exercício físico, ela já faz uma dieta e ela entrou em platô, ela não consegue mais emagrecer, aí a gente pode adotar de algumas estratégias para que esse emagrecimento ele continue acontecendo. Mas a primeira opção tem que ser a rotina e não já drasticamente iniciar com o jejum, né? Dani, se fala muito em carboidratos, em gorduras, mas vários documentários, vários estudos falam do mal do açúcar, né? Então, cortar o açúcar seria bacana em qualquer momento do ano, em qualquer momento da vida. Mas eu, particularmente, já tentei isso e senti uma dor de cabeça lá. Em algum momento do dia, dá aquela dor de cabeça. Pode estar relacionado a isso? E como evitar? Como passar por essa fase? Pode estar relacionado a isso sim, né? Porque o corpo ele precisa de uma adaptação. Então, a partir do momento que a gente faz uma exclusão, nesse primeiro momento, o corpo ele vai sentir e ele vai refletir, né? Isso que ele tá, essa demanda que ele não está mais recebendo. Então, o ideal é que se pense, eu quero cortar o açúcar, então eu vou cortar o açúcar refinado, né? Mas eu não vou deixar de comer o carboidrato. Então, eu vou continuar comendo o meu pão e tomando meu café com leite, mas eu não preciso adoçar o meu café com leite, né? Ou eu vou tomar um suco, eu não preciso adoçar esse suco com excesso de açúcar. Os excessos, né? Então, começar devagarzinho essa restrição. Eu só consigo tomar café com açúcar e eu uso 2 colheres de açúcar. Então, eu vou tentar tomar o meu café com 1 colher de açúcar, né? Precisa ser adotado alguns tipos de estratégia e não a restrição total do dia para a noite, porque as pessoas, elas entram numa dieta que elas não conseguem manter e aí elas ficam frustradas, né? E aí
elas ficam muito chateadas e pensam, não adianta eu fazer dieta porque eu já tentei e eu não consegui. É por conta dessa restrição repentina, né, e algo que não consegue ser continuado. Essa do café é interessante. Eu também achava que nunca ia conseguir tomar café sem açúcar, mas daí foi uma estratégia minha, um pouquinho de óleo de coco no começo. Tinha aquela sensação de que não estava amargo, hoje não consigo tomar com mais nada. E daí, de fato, você começa até a sentir o café diferente, né? Agora, a questão da salada. A gente sabe que salada também faz bem durante o ano todo, mas de repente substituir uma alimentação pela salada ou como usar a salada na nossa refeição? Tá. É importante para as pessoas que não conseguem consumir saladas, então elas iniciem por uma porção pequena, né? O que é recomendado de um prato? 50% dele deve ser composto por vegetais crus e cozidos. Os outros 50% eu deixo para o grupo do carboidratos. Então, o meu arroz, né? A minha massa, enfim, a minha batata, e os outros 50% a gente pode dividir entre as proteínas de origem animal ou de origem vegetal. Se eu tenho dificuldade em comer 50% do meu prato de salada, eu devo iniciar com uma porção menor e, né, colocando devagarzinho. Então, todos os dias vai acrescentando um pouquinho a mais. Começa pela aquela salada que você goste mais. Algo que é interessante também é fazer uma saladona, né? Então, eu coloco ali algumas folhas, alface, rúcula, um pouco de tomate que as pessoas gostam, pepino. E aí eu coloco um frango desfiado junto nessa sala e acrescento um molho, por exemplo. Pode ser até um guacamole, né? O abacate ele é muito bem-vindo, é uma fonte de gordura saudável. E aí eu misturo isso e eu tenho uma refeição completa. Eu acabo tendo carboidrato, eu tenho gorduras, né, fontes de gordura saudável, eu tenho a proteína também que vai me trazer saciedade. E sacia? É que a gente tem um pouco essa cultura, né, de comer comida pesada, arroz e feijão, batata para achar que vai ficar satisfeito. Sim. E uma salada bem reforçada. Agora tem uma pergunta, eu já tenho a minha, já faço de um jeito, mas eu observo que muita gente come a salada depois do arroz e do feijão. Tem alguma ordem para comer a salada? Sim, precisamos sempre iniciar pela salada, né? Porque a salada é fonte de fibras. Essas fibras, elas vão nos proporcionar mais saciedade porque elas tendem a formar gel ali no intestino, então elas aumentam de tamanho e isso acaba trazendo mais saciedade. E a gente tende a comer menos então dos outros grupos os carboidratos e as proteínas. Então essa é uma estratégia, por isso que a gente sempre deve iniciar pelas saladas. Até algo que é bastante comum se a gente vai, por exemplo, jantar fora, né? Mesmo que ainda eu não recomendo ir a um rodízio de pizzas, enfim, porque é algo que propicia a gente ao exagero. Mas, ok, você quer sair com a sua família para comer a sua pizza, inicie pela salada. Todos os restaurantes, eles têm essa opção. Então, comece por uma salada e você vai ver que no final da refeição você vai ter ingerido, né, uma quantidade menor do que aquilo que você se programou para comer. Outra coisa que é importante, quando a gente tem um evento, por exemplo, agora as confraternizações de final de ano, então as pessoas pensam, eu não vou comer muito agora porque no final do dia eu sei que eu vou extrapolar. E acontece mesmo. Então, se a gente faz as refeições de forma adequada, né, não pula nenhuma refeição, então o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, a gente tende a chegar nessa refeição aí da confraternização mais saciado e a gente não acaba comendo além do que é o essencial. Outro ponto importante é se perceber também, então se reconhecer a partir do momento que eu estou satisfeita, eu não preciso mais, né, continuar essa alimentação. A partir daquele momento passa a ser um exagero, eu estou comendo porque eu quero aproveitar. Se perceber, a sua saciedade é muito importante também. Perfeito. Daniele Fava, nutricionista, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. É um assunto que a gente pode retomar sempre, porque todo mundo tem não todo mundo eu digo, mas muita gente tem essa dificuldade às vezes de controlar e de entender como a alimentação realmente mexe com toda a nossa vida, não é só sobrevivência. Né? A gente pode trazer a alimentação como algo que realmente a gente devia olhar com mais carinho diariamente. Então, obrigada pela sua presença sempre. Eu que agradeço.